Olá, vamos continuar agora o nosso terceiro vídeo sobre parâmetros hidrológicos. Nós vamos discutir agora a nossa curva-chave, né? Bem, pessoal, o que é a curva-chave? Curva-chave nada mais é do que uma relação entre a vazão e a cota. Essa cota vem da leitura de uma régua, tá? Uma régua liminétrica, que é onde a gente consegue obter qual foi a vazão em determinados dias. Ou seja, se nós tivermos a vazão, se nós tivermos a altura, a gente consegue estimar a vazão do rio em determinado dia. Então aqui a gente tem um exemplo, uma foto, tá? A gente tem uma foto aqui do rio Guapimirim, no Rio de Janeiro, né, na região fluminense, tá? E aqui nós temos a curva-chave desse rio. A gente está vendo aqui que essa curva, ela é uma curva de ordem potencial, né? Tem que Q igual a 0,786 vezes H menos 0,0, que multiplica elevado a 2,959, com R quadrado de 0,986, tá? Então, isso é um modelo de curva-chave. A curva-chave, ela pode ser seguir essa linha potencial, que veio um pouco da lei de Money, né? E anteriormente se trabalhava também com a ideia das curvas-chaves polinomiais, tá? Hoje o que facilita muito a nossa curva-chave hoje em forma potencial, são os artifícios matemáticos. A gente tem os softwares aí que facilitam, né? Mas anteriormente se trabalhava bastante com ela na situação, com ela como modelo de equação polinomial, tá? Então, a curva-chave ela é importante para a gente porque, conhecendo a curva-chave, nós temos a possibilidade de determinar a vazão do rio em qualquer época ao longo da sua história, tá? Então, em qualquer época que a gente tenha uma leitura ou estime uma leitura de régua, nós conseguimos determinar e encontrar qual foi a vazão naquele dia, tá? Ou seja, a gente está criando aí um livro, um histórico sobre a vazão do rio. E para nós isso é importante quando a gente for levar em consideração a estimativa das nossas vazões e a estimativa das séries mensais de vazões, que aí geralmente os órgãos reguladores solicitam quando se vai fazer um projeto de barragem, tá? Então, um dos métodos para traçado dessa curva-chave é o método polinomial, né? Então a gente tem que a vazão é igual a mais B vezes H mais C vezes H ao quadrado, onde H é a nossa cota, tá? E os parâmetros A, B e C, eles são parâmetros referentes à curva, características da curva, que a gente vai determinar ele matematicamente, tá? Então esses parâmetros são determinados de forma matemática, né? Então isso aí é um dos primeiros traçados que se usou muito antigamente, que era a curva em forma polinomial, né? Sendo uma equação polinomial, ou seja, uma parábola, tá? E um dos métodos para se determinar esses parâmetros A, B, C eram os métodos das diferenças finitas, né? Então, esse site aqui que vocês estão vendo, pessoal, tá? É o site da Hidroweb, né? Que é um repositório de dados hidrométricos da ANA, da Agência Nacional de Águas. Então, tá aqui o site, e entrando nesse site, onde tem postos fluviométricos, a gente consegue buscar vazões aí e a gente consegue determinar curva-chave, vazão de cheia, etc. Tá? Então é um site bastante interessante para a gente estar olhando e monitorando, principalmente para quem quer seguir nessa área de projetos de barragem, né? No nosso caso, vocês vão ter que navegar com esse site, porque a gente vai fazer algumas atividades em que as informações vocês vão retirar daqui. Então, eu peguei um exemplo, tá? De traçado de curva-chave, né? Então aqui nós temos um exemplo para uma equação polinomial, né? Então nós temos aqui de um vasto número de leituras, tá? Destacaram-se 5 leituras em que as leituras da régua, as distâncias as distâncias são iguais entre as leituras. Então aqui a gente tem, ó, a cada 80 centímetros uma leitura. Então nós temos leitura da régua a 20 centímetros, depois a 1 metro, 1,80 m, 2,60 e 3,40. Ou seja, nós estamos aumentando 80 centímetros nas leituras. E os valores de vazão, tá? Então tá aí um dado bruto que nós temos e nós precisamos plotar esse gráfico. Nós precisamos encontrar qual que é a nossa equação dessa curva-chave, né?
O que a gente está fazendo aqui, se a gente jogar no Excel, provavelmente o Excel vai traçar. O que a gente está fazendo aqui é um ajuste. É um ajuste da curva para que ela tenha a melhor forma possível, né? E como que a gente está fazendo esse ajuste? Pelo método das diferenças finitas. Então, o método das diferenças finitas, a gente vai pegar a diferença entre as leituras em ordens diferentes. Então, a gente vai trabalhar, no caso, em duas ordens. Olha só, eu tenho aqui as nossas cotas e aqui as leituras para cada cota. Então, nós temos aqui diferença de primeira ordem e diferença de segunda ordem. A diferença de primeira ordem, o que a gente tem? Nós temos aqui que, em metros cúbicos por segundo, a gente tem aqui a vazão de 39,5 e 123. Então, essa vazão menos essa vazão, nós temos 83,5 metros cúbicos por segundo. Tá? Já aqui, entre este ponto e esse ponto, 123 menos 17, nós temos 84. Então, ou seja, nós estamos encontrando aqui as diferenças de primeira ordem. Quando eu falo de diferença de primeira ordem, é do primeiro produto que nós temos aqui. Tá? Depois, nós vamos diminuir e encontrar a diferença de segunda ordem. A diferença de segunda ordem ela é relativa à diferença dos produtos formados na primeira ordem. Né? Então, aqui, 39,5 menos 123, nós encontramos 83,5. 123 menos 207, nós encontramos 84. Tá? E isto menos isso, a gente encontrou meio. Ou seja, aqui nós chegamos à nossa diferença de segunda ordem. E nesse caso, a nossa diferença de segunda ordem foi 0,5. Tá? O que eu faço com essa diferença de segunda ordem? Eu vou somar ela nas diferenças de primeira ordem que nós encontramos. Então, a primeira que nós encontramos foi 83,5. Tá? Para a segunda foi 84. Os posteriores, a gente vai seguir a sequência. Então, meio mais 84 é igual a 84,5. Então, este valor mais a leitura anterior de vazão, nós vamos encontrar a leitura posterior. Tá? Então, meio com 84, 84,5, mais a leitura anterior, 291,5 passa a ser a nossa leitura aqui para a cota de 2,60, que anteriormente era 292. Né? Meio mais 84,5 é 85. 85 mais 291,5, 376,5. Essa é a nova leitura para H igual a 3,4. Tá? Anteriormente, o valor era 379. Olha só o que eu botei aqui do ladinho para vocês. Leituras para H igual a 2,60 e H igual a 3,40 são menores que a leitura original. Nós não podemos ter leituras menores do que a leitura original. Por quê? Porque nós estaremos subestimando a vazão do rio. E com isso a gente vai estar projetando para uma vazão menor. E projetar para uma vazão menor não é possível. Isso é extremamente perigoso. A gente está indo contra a segurança. Então o que nós temos que fazer? A gente tem que começar a retrabalhar com essas nossas diferenças. O que nós vamos fazer? A gente vai aumentar a diferença de segunda ordem. Até que a gente encontre valores próximos ou superiores aos valores encontrados anteriormente. Tá? Então, olha aqui, o que a gente vai fazer? Pegando aqui o nosso slide anterior, tá? A gente vai aumentar a diferença de segunda ordem para 1 metro. Para 1. Então, a partir de agora, como que a gente vai ter? 83,5 mais 1 é 84,5. 84,5 mais a leitura anterior de 123, nós temos 207,5. 85,5, né? Aí 1 mais 84,5, 85,5. 85,5 mais a leitura anterior, 293. Tá? 1 mais 85,5, 86,5. 86,5 mais a leitura anterior, 379. Então, se nós formos observar aqui agora com os valores encontrados no slide anterior, olha só, nós encontramos 293 para 292 e nós encontramos 379 e o valor 379. Ou seja, nós estamos com valores próximos, atendendo assim ao nosso critério, ou seja, a gente está com uma pequena diferença para mais e não para menos. Então, dessa forma, a gente pode continuar a análise do nosso resultado. Então, feito isso, nós montamos então os nossos novos pares de coordenada. Então, 0,20, 39,5, 1, 123, 1,80, 207,5, 2,60, 293,
3,40, 379,5. Usando então o resultado que nós encontramos anteriormente, nós vamos colocar ele aqui. A gente tem um novo grupo de par de ordenadas formado, tá? Entre cota e vazão, e a gente vai começar a trabalhar com eles para a gente poder encontrar o valor dos parâmetros A, B e C. E de que forma? Através de escalonamento. Então, ou seja, a gente vai lembrar aí de álgebra linear, tá? Então está aqui a nossa equação da vazão. A vazão é igual a mais BH mais CH ao quadrado, tá? Nós vamos pegar os três primeiros parâmetros aqui, ó, 0,2, 39,5, 1, 123, 1,80, 207,5, e vamos substituir nela. Então, nós montamos aqui a nossa inequação, certo? Então, a gente tem aqui a nossa equação com as três inequações aqui dentro. Resolvendo os valores ao quadrado aqui, nós vamos chegar nisso daqui, tá? Então, nós temos A mais 0,2B mais 0,04C igual a 39,5, A mais B mais C igual a 123, A mais 1,80B mais 3,24C igual a 207,5. Tá? Então vamos começar a escalonar para a gente resolver esse valor. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar isso aqui em ordem decrescente. Em ordem decrescente, ou seja, nós vamos colocar aqui do maior valor de vazão para o menor valor de vazão. Tá? E vamos resolver isso aqui agora. Como? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai conservar a primeira, multiplicar ela por menos 1 e somar com a segunda. Então, tá aqui, a gente multiplica essa por menos 1, soma com essa daqui, e nós vamos formar essa nova equação aqui embaixo. Então, nós temos aqui A mais 1,80B mais 324C igual a 207,5, ou seja, a gente está conservando a primeira. A segunda passa a ser menos 0,80B menos 2,24C igual a menos 84,5. Tá? Vamos fazer o que agora? Vamos trabalhar essa primeira com a terceira. Então, vamos multiplicar a primeira por menos 1 e somar com a terceira. Por que isso? A gente vai cancelar A. Tá? Fazendo isso, nós vamos ter o quê? A mais 1,80B mais 324C igual a 207,5, menos 0,80B menos 2,24C igual a menos 84,5, menos 1,60B menos 3,26 igual a menos 168. A gente vai trabalhar essas duas agora que tem a mesma quantidade de incógnitas, da mesma forma que fizemos anteriormente. Tá? A gente vai conservar a primeira, vamos conservar a segunda, a gente vai multiplicar ela por 2 para a gente poder cancelar B e somar com a terceira. Então, multiplicando essa por menos 2, somando aqui, a gente vai ter essa formação aqui. Então, A mais 1,80B mais 324C é 207,5, menos 0,80B menos 2,24C é igual a menos 84,5. E agora, olha só como ficou. 1,28C é igual a 1. Então, C é igual a 0,78. A gente só dividiu, né? Encontrando o C, a gente encontra o resto, só substituindo essas equações. Então, a gente vai achar que A é igual a 18,78, B 103,44 e C 0,78. Tá? Então, tá aí os parâmetros da nossa curva-chave. E aqui a gente tem a nossa equação da nossa curva-chave. Tendo a equação da nossa curva-chave, a gente pode montar ela. Tá? E a gente pode aí, em qualquer leitura feita ao longo da história, em que nós temos uma leitura de cota, a gente pode achar a vazão que ocorreu naquele dia. Tá bom? Então, tá aí como ficaria representada a nossa curva-chave por uma equação polinomial. Tá? Agora, seguindo, como eu falei para vocês anteriormente, se trabalha com a ideia, inclusive o exemplo que eu mostrei anteriormente, a gente trabalha-se com a ideia da equação potencial. É a equação que melhor interpreta as curvas-chaves de forma geral. Né? E ela é, inclusive, aporticada, apoiada pela teoria de Manning. Tá? Então, olha só, está aqui a equação que a gente vai trabalhar. Então, a vazão é A, que multiplica H menos H0, elevado a B, em que A e B são parâmetros do rio, são componentes do rio, derivados da situação do rio, e H0, pessoal, é a leitura em que a vazão seria nula. Né? Então, qual que é a altura na régua para uma vazão nula? Isso a gente vai obter através do gráfico. Então, como que a gente faz isso? A gente faz isso através do Excel, pessoal. Então, uma forma da gente trabalhar com isso é usando o Excel. Então, até botei aqui, ó, vamos brincar no Excel. Né? Eu vou fazer um exemplo com vocês aqui agora de como a gente consegue traçar essa curva-chave usando o Excel e trabalhando com essa equação, tá? Então, vamos sair daqui, tá?
Vamos entrar aqui na internet. Vamos buscar. Como que eu busco esse dado, tá? Então vamos entrar aqui no Google. Todas as informações que nós precisamos, eu mostrei anteriormente que estavam no site da ANA, tá? Então vamos entrar no site da ANA aqui. Agência Nacional de Água, tá? Entramos no site da ANA. Lá embaixo, rolando o site aqui, ó, a gente vai entrar os sistemas, encontrar os sistemas dele aqui, ó, Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos. O sistema que a gente quer é o HidroWeb, tá? Então as informações de hidrometria estão aqui. Então vamos entrar no HidroWeb. Tá aqui, pessoal. Então esse aqui é o nosso HidroWeb. O que nos interessa são as nossas séries, são o que a gente teve de leitura ao longo da história. Então a gente vai vir séries históricas aqui, ó. Séries históricas, pronto. Então aqui a gente vai pesquisar uma estação, tá? Em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar que tem um rio, a gente vai buscar um rol de estações que tem aqui. Que estação que a gente vai buscar? A gente quer dados pluviométricos ou fluviométricos? Nós estamos buscando dados fluviométricos, né? A gente está buscando dados do rio e não de chuva. Então, estação fluviométrica, tá? Vamos pegar aqui um exemplo, vamos pegar o município de Porto Nacional, aqui onde eu moro. Então, Tocantins, município, vamos buscar aqui Porto Nacional. Banhada pelo rio Tocantins, eu tenho certeza que nós temos estações aqui, tá? E vamos consultar, buscando. Então aqui são todas as estações que existem aqui, tá? Então nós temos aqui 2 estações nomeadas como Porto Nacional, 3 estações, uma nomeada como Areias, Água Suja e Mangues, que são rios aqui próximos da região. Vamos pegar aqui essa de Porto Nacional, essa primeira. E os dados estão aqui embaixo, ó. A gente pode pegar o dado em access.mdb, o dado pode vir em TXT e pode vir em CSV. Buscando em TXT, a gente vai pegar esse dado, copiar para o Excel e trabalhar ele no Excel, tá? Buscando em CSV, a gente consegue trabalhar diretamente no Excel, tá bom? Então vamos pegar esse dado aqui em CSV, tá bom? Então, baixar arquivo. Salvar como, em área de trabalho, curva-chave. Pronto. Salvamos lá. Vamos procurar aqui, ó, área de trabalho, curva-chave. Pessoal, estão aqui as nossas leituras, tá? Então nós temos leitura de cotas, nós temos leituras curva-descarga, nós temos perfil transversal, a gente tem qualidade da água, nós temos leituras de resumo de descarga, sedimentos e vazões, tá? A gente pode, útil para a gente, cota, resumo de descarga e vazão, a depender do que a gente for trabalhar. No caso do exercício de hoje, a gente vai trabalhar com o resumo das descargas, tá? Então, ou seja, o que é esse resumo das descargas? Foram as descargas diárias registradas ao longo da história. Tá aqui, pessoal, então o nosso arquivo em Excel, a gente abriu, tá? Aqui nós temos várias informações. A gente tem estação, nível de consistência, data, hora. Então tá aqui, ó, as datas das leituras. A gente tem leitura de 2001, leitura de 72, tá? Então, tá aqui todas as nossas leituras, né? E o que nos interessa é aqui, ó, cota e vazão, tá bom? Então, eu vou diminuir, vou arrancar isso aqui que não nos interessa, tá? Aqui, importante pra gente, nível de consistência. O que é o nível de consistência? O nível de consistência mostra se o nosso dado ele é bruto ou se ele foi trabalhado. Nível de consistência 1, dado bruto. Nível de consistência 2, o dado já é trabalhado, tá?
Ou seja, já é um dado que foi validado pela ANA. Então é esse valor que nos interessa. Então a gente vai apagar o dado da primeira aqui. Está aqui. Então, exclui. Certo? Então vamos trabalhar com nível de consistência 2. E aqui o que nos interessa é o valor de cota e vazão. Então, venho. Vou apagar tudo isso aqui. Não nos interessa. Aqui. Não nos interessa. Tá? Agora, vamos começar então a avaliar o nosso gráfico, tá? A estudar o nosso gráfico. Primeira coisa, essa cota aqui, ela está em centímetros. E essa cota aqui está em metros cúbicos. No nosso gráfico, a gente trabalha com a cota em metro. Então, vamos transformar para metro. Tá? Então, cota em metro. Tá? Então, deixa eu aumentar tudo aqui. Vamos trabalhar com um tamanho aqui de 16, para ficar melhor para vocês observarem. Tá aí. Cota em metro, vazão. Então, trabalhando aqui, nós temos 150 dividido por 100. Tá? Então, é 1,5 m. Duplo clique aqui para estender a fórmula. Tá? Se nós formos lembrando da nossa equação, a gente tem que a nossa equação ela é o quê? A gente tem que a equação ela é, eu vou colocar uma caixa de texto aqui para a gente não esquecer dela, tá? Inserir, vamos lá, caixa de texto e vamos escrever aqui do lado, ó. Tá? Então Q é igual a quem? A que multiplica H menos H0, fecha parênteses, elevado a B. Aumentar aqui, tá pequenininho, deixar bem grandão aqui, ó. Tá aí a nossa equação, pra gente não esquecer, né? Então a gente tem que vazão igual a A que multiplica H menos H0 elevado a B, tá? Ou seja, aqui onde é o espaço de cota eu tenho H menos H0, significa dizer que o que? A gente vai ter uma cota ajustada. Então eu vou inserir aqui para vocês uma outra coluna e a gente vai botar assim, ó, cota ajustada, tá? Em metro. Quem que é essa cota ajustada? Nada mais é do que H menos H0. Então vamos criar aqui H0 e o valor dela que vai aqui. Então vamos deixar ela em amarelo aqui, negrito. Destacado aqui pra gente, tá? Daqui a pouco a gente vai mexer nesse valor. Primeira coisa que a gente vai fazer então é o que? Montar o nosso gráfico. O nosso gráfico ele é cota, né? Leitura da régua versus vazão. Então a gente vai criar um gráfico de dispersão aqui. Inserir gráfico de pontos aqui de dispersão. Tá aqui o nosso gráfico, gente. Vocês podem observar aí o nosso gráfico. Tá? Então nós temos aqui no eixo X a leitura da régua e no eixo Y nós temos a vazão. Tá? O que a gente precisa fazer aqui agora? Vamos inserir uma linha de tendência, né? Então inserir linha de tendência, tá? Que tipo de equação? Pessoal, nossa equação é uma equação potencial. Então potência. Vamos mandar exibir aqui a equação no gráfico. E o R quadrado, então a gente tem aqui, ó. Vamos aumentar a fonte aqui para todo mundo enxergar. Tá aqui, ó, a nossa equaçãozinha, pessoal. Então, A é 706,97, B é 1,0044. E a gente tem um R quadrado de 0,9692. Pessoal, o que acontece agora?
Esse x, que é o nosso h, ele não é o valor ajustado. Ele é o h bruto. Tá? A gente precisa ajustar. Para a gente ajustar, a gente vai ter que observar o quê? Para a gente ajustar esse valor, a gente tem que achar H0. E H0 é o ponto em que a vazão seria nula. Então, olhando o nosso desenho aqui, então, os nossos dados aqui, eles terminam próximo a 0,4, 0,3 aqui, ó. Então, vamos colocar um valor de 0,3. Assumir que 0,3 seria valor nulo. Então, adotando H0 igual a 0,3. Vamos ajustar a nossa cota. Então, nossa cota vai ser igual a quem? Ela é igual a cota menos a cota ajustada. Tá? Vamos travar essa célula aqui, 1,2. Tá aqui. Então, essas são as nossas cotas ajustadas. O trabalho agora é manual. O que a gente vai fazer? Clicando aqui, olha só, pessoal, eu tenho cota e vazão. Então a gente vai trabalhar agora com o gráfico de cota ajustada. Então vou pegar isso daqui e vou trazer para cá. Ó. Pronto. Opa, o nosso gráfico passou a ser o que agora? Cota ajustada versus vazão. E vamos alterar a nossa linha de tendência aqui. Vamos apagar ela aqui. E vamos inserir uma nova linha de tendência. Tamanho de 20 aqui. Tá. O que aconteceu aqui? Ó? Inclusive nosso R quadrado diminuiu, né? Só que a gente está respeitando a nossa relação aqui escrita anteriormente, aquela aqui. Ó. Vamos pegar, vamos arrastar ela aqui para cima para a gente não esquecer dela em hipótese alguma. Tá? O que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com o valor de H0 para ver qual o melhor ajuste que a gente consegue. Então, se eu botar aqui H0 igual a 0,3092, a gente melhora isso, coloca 0,2. O nosso R quadrado foi para quanto? Continua a mesma coisa. Se eu botar 1, não mudou o nosso R quadrado. Vamos botar aqui 0,1. Tá. E vamos corrigir aqui a nossa linha de tendência. Então, adicionar linha de tendência, potência. Tá. Retirar a anterior, que ela está dando. Adicionar nova linha de tendência aqui. Corrigida. Potência. Vamos visualizar no nosso gráfico aqui. Tá aqui a nossa equaçãozinha. Tá. Então, a gente está com 0,9694. Então, vamos diminuir aqui para 0,5. Mudou muito pouco. Vamos colocar aqui menos 0,4. Está melhorando o ajuste. Vamos mudar a nossa linha de tendência aqui. Opa. A gente vai ter que ficar adicionando linha de tendência aqui. Olha só, pessoal, o nosso R quadrado já foi para 0,9845, então melhorou significativamente. Ele era 0,96. Então vamos botar aqui 0,5. Vamos mudar para 0,5 aqui. Aqui, ó, 0,9861, tá? Vamos mudar aqui para menos 1. 0,9893, tá?
Então, vamos colocar aqui menos 2. Opa, nossa R quadrada já diminuiu, era 0,9893, agora já foi para 0,9875, então a gente já tem que voltar. Então vamos botar aqui 1,5. 0,989, não nos interessa. A gente tinha dado melhor, 1,2. 0,9894. 1,3. Então, aqui, ó. O nosso melhor H0 é esse aqui, ó. 0,9894. Então, agora, escrevendo a nossa equação, como que ela vai ficar a nossa equação aqui? A nossa equação, ela vai ser, vou dar um zoom aqui para todo mundo ver aqui o tamanho, como ficou. Tá 20 aqui. Ou seja, a nossa equação ficou Q, que é igual que é igual, quem que é A? 153,76 vezes, abre parênteses, H menos H0. Então vai ficar H menos 1,4. Então, mais 1,4. Então, desculpa, 2, né? 1,2. Então a gente vai escrever a nossa equação. Nossa equação passa a ser quem? Q é igual a, olha aqui pessoal, 191,61,61 que multiplica, abre parênteses, H menos 1,2 mais 1,2 elevado a quem? Vamos aumentar esse valor aqui para a gente poder enxergar ele. Aqui. 1,635 elevado a 1,6325. Essa fica sendo a nossa equação da curva-chave. E agora a gente consegue trabalhar e organizar o nosso gráfico utilizando a equação potencial como equação da reta, tá? Então, é um trabalho manual, é um pouquinho chato de fazer, mas não é nada de outro mundo, tá bom? Então, gente, voltando aqui para a nossa apresentação, a gente finda o traçado da curva-chave, encontra o valor do traçado da curva-chave aqui, baseado nessa equação que segue a teoria de Manning, tá? E essa aqui mais utilizada hoje. Inclusive, existem alguns softwares que traçam ela, só que, por exemplo, eles não rodam em 64 bits, rodam em 32 bits, que é o grafo-chave, tá? Mas a gente consegue ajustar ela tranquilamente no Excel, tá bom? Eu vou passar uma atividade para vocês em que vocês vão traçar curvas-chaves de alguns rios para a gente, tá? Para a gente poder usar isso no cálculo da vazão de cheia que a gente vai ver posteriormente, e vamos juntar tudo isso dentro do projeto, tá? Pessoal, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui conosco, um grande abraço e até mais.